He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me, for He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Maneira. United States here not long ago thought they could build a ship that no other shipbuilders could build. It was called the Titanic. One night when she was steaming across the ocean with all of her engines are running and the bands was playing jazz music, hooping it up, all of a sudden it turned to near my God to thee. Os Estados Unidos aqui não faz muito pensaram que podiam construir um navio que nenhum outro construtor de navios poderia construir. Chamou-se Titanic. Certa noite, quando cruzava o oceano com os seus motores funcionando a todo vapor e as bandas estavam tocando jazz bem animado, subitamente mudou para Mais Perto, Meu Deus, de Ti. Why? She struck an ice gorge out there and knocked a hole in her and busted up the engines, and she went to the bottom of the sea. What? God with His mighty hand shows this world it cannot stand. Man cannot achieve nothing by himself. Por quê? Chocou-se contra uma massa de gelo lá e fez um rombo nele e arruinou os motores e ele foi para o fundo do mar. Por quê? Deus, com sua mão poderosa, mostra que este mundo não pode durar para sempre. O homem não pode realizar nada por conta própria. Now today, the great fuss is on about the nuclear weapons. And we're spending billions of dollars to try to get a man over on the moon. What good's it going to do after he gets on the moon? As I said the other night, I'm not worried about getting on the moon. I'm wanting to get in heaven. So the moon's not far enough for me. Agora, hoje, há uma grande discussão acerca das armas nucleares e estamos gastando bilhões de dólares para tentar levar um homem à Lua. De que vai servir depois que ele chegar à Lua? Não estou, como disse a outra noite, não estou preocupado em chegar à Lua. Estou querendo chegar ao céu, pois a Lua não é longe o bastante para mim. And then the Russians saying, oh, we put the first man in space. I sure different with them there. That man went in space about 2 years ago, and we've had one in space for 2,000 years. Building us a home to come to. E então os russos dizendo, nós colocamos o primeiro homem no espaço. Sem dúvida que discordo deles quanto a isso. Aquele homem foi ao espaço há cerca de 2 anos, e nós temos tido um no espaço por 2.000 anos, construindo-nos um lar para a ele irmos. But you see, man-made achievements, what man has achieved to do within himself, it will not work. Mas, veja, realizações alcançadas pelo homem, o que o homem tem alcançado fazer por conta própria não funcionará.
We tried to educate people to get what we would call the better class of people through education. Our seminaries have sent our ministers to school, which is fine, and learned an education by proper speaking, speech and so forth, and better grammar, that the better class of people of the city, so-called, would come in to these churches. And we filled our church full of that. Agora tentamos instruir pessoas para conseguir o que chamaríamos a melhor classe de pessoas, por meio de instrução. Nossos seminários têm enviado nossos ministros à escola, o que é ótimo, e aprenderem a instrução para um falar apropriado, discurso e assim por diante, e melhor gramática. Para que, com isso, a melhor classe de pessoas da cidade, assim chamada, fosse a estas igrejas. E lotamos nossa igreja disso. Now, I don't believe there is a better class of people than the people of God. See? And Jesus never worked upon such a class when he was here. He went to the fishermen, the illiterate, unlearned, ignorant. And that was what he chose. Agora não creio que haja melhor classe de pessoas do que o povo de Deus, está vendo? E Jesus nunca trabalhou com tal classe quando esteve aqui. Ele foi aos pescadores, analfabetos, sem instrução, ignorantes, e foi isso o que ele escolheu. God, if you could only understand him, he likes to take something that's nothing and do something with it. That proves he's God. There's nothing you can brag on. He takes something that's nothing to make something out of it. That proves that he is God. E Deus, se você ao menos pudesse entendê-lo, ele gosta de tomar algo que não é nada e fazer algo com ele. Isso prova que ele é Deus. Não há nada de que você possa se gabar. Ele toma algo que não é nada para fazer algo dele. Isso prova que ele é Deus. Now we tried to do it then with the denominations. We thought maybe if we could get our denominations to grow. And what did we do? In making our denominations, which is all right, nothing against them, but the thing that we done with our denominations, we just started pulling for that denomination, and the first thing you know, we didn't give the other brother enough blanket to keep warm by. See, and we separated ourselves then, you see. Agora, nós tentamos fazer isso, então, com as denominações. Achamos, talvez, que se conseguíssemos, faríamos nossas denominações crescer. E o que fizemos, formando nossas denominações, o que está bem, nada contra elas, mas o que fizemos com nossas denominações? Nós simplesmente começamos a ser partidários quanto a essa denominação e, de repente, nós não deixamos cobertor suficiente para o outro irmão se manter aquecido, está vendo? E então nos separamos. Está vendo? And doing that, then we cause something to happen among us that should not have happened. And we find out that just don't work. Our intellectual talks, which is fine. Only wish I could do it. But that ain't what counts in the sight of God. It's the Holy Spirit. E fazendo isso, então nós fizemos algo acontecer entre nós que não devia ter acontecido. E constatamos que isso simplesmente não funciona. Nossos discursos intelectuais, o que é ótimo, só desejaria poder fazê-los, mas não é isso o que conta à vista de Deus. É o Espírito Santo. God never did ordain such. He ordained and commissioned His church to go preach the gospel. The gospel is not intellectual. The gospel came not in word only, but through power and demonstrations, manifestations of the Holy Spirit. That's what brought the gospel. Deus nunca ordenou tal. Ele ordenou e comissionou sua igreja a ir pregar o Evangelho. O Evangelho não é intelectual. O Evangelho não veio em palavras somente, mas através de poder e demonstrações, manifestações do Espírito Santo. Foi isso o que trouxe o Evangelho. You're not long ago in Chicago, a full gospel group called for a meeting. And they went to a certain big Bible school and they got a great intellectual speaker. It was advertised all over the city.
about this great speaker from a certain great school with such a name, and all the degrees on the end of the name, until they thought that would just be it. Aqui não faz muito tempo, em Chicago, um grupo do Evangelho Pleno anunciou uma reunião. E foram a certa grande escola bíblica e arrumaram um grande orador intelectual. E foi anunciado por toda a cidade acerca deste grande orador intelectual de certa grande escola com um nome e tanto, ora, e todas as graduações no final do nome, até que acharam que seria exatamente isso. And when the crowds gathered in to hear the man, when he raised up in the back of the building with the suit on, the collar turned around, and his speech under his arm, walked up and spread it across the place. E quando as multidões se reuniram para ouvir o homem, quando ele se levantou na parte de trás do edifício, de terno, colarinho eclesiástico e com seu discurso debaixo do braço, subiu e a espalhou de lado a lado do lugar. And a speech, it was superb. There was no one could say a word against that speech. It was perfect. The grammar was exact. His actions and his pulpit manners were perfect. He never stammered, stuttered, or slobbered like a lot of us do. But he brought his speech out with such eloquence. E o discurso, ora, foi magnífico. Não houve ninguém que pudesse dizer nada contra aquele discurso. Foi perfeito. A gramática foi exata. Suas ações e suas maneiras de púlpito foram perfeitas. Ele não gaguejou, balbuciou, nem babou, como muitos de nós fazemos, mas ele pronunciou o seu discurso com grande eloquência. But he thought, with this bunch of an illiterate people, I'll get up there and show them what it really means to be a preacher. With his chest out, he walked up, all puffed up, and gave this speech, but he found out that didn't sit with that kind of a crowd. It went over the top of their heads. So much great big swelled out words, they didn't get it. Mas ele pensou, com este bando de gente iletrada, eu subirei lá e lhes mostrarei o que realmente significa ser um pregador. Com seu peito estufado, ele subiu, todo cheio de si, e fez este discurso. Mas ele verificou que aquilo não se ajustou àquele tipo de multidão. Passou por cima do entendimento deles, tantas palavras sofisticadas e arrogantes que eles não entenderam. So after a while, when he seen he was wrong, he gathered up his speech and put it on his arm, his shoulders dropped, his head dropped, his knees hanging, he drooped back down, humble, humiliated, off of the pulpit. Assim, depois de um tempo, quando ele viu que estava errado, ele ajuntou seu discurso e o pôs no braço. Seus ombros ficaram caídos, sua cabeça abaixada, seus joelhos curvados. Ele desceu cabisbaixo do púlpito, humilde, humilhado. There was an old saint sitting back there, looking around, touched another one, said if he would have went up the way he come down, he'd have come down the way he went up. Havia um velho santo sentado lá atrás, olhando ao redor. Tocou o outro, disse, se ele tivesse subido da maneira que desceu, teria descido da maneira que subiu. So that's just about right. Until man knows that he knows nothing, and he'll humble himself before God and expect the Holy Ghost to do the work. That's the thing. Man cannot achieve nothing by his intellectuals. He must depend solely upon God. Portanto, é assim mesmo até que o homem saiba que nada sabe e se humilhe perante Deus e espere que o Espírito Santo faça a obra. O negócio é esse. O homem não pode realizar nada por seu intelecto. Ele tem de depender exclusivamente de Deus. Now, man doing this shows that there is an achievement somewhere for this great cause of being redeemed. And God made that achievement. He did that, and He made it so simple, it was by faith. God told in the beginning it has always been by faith. Agora, o homem, fazendo isso, mostra que há uma realização em algum lugar para esta grande causa que é ser redimido. E Deus fez essa realização. Ele fez isso e fez tão simples, foi pela fé.
Deus disse no princípio que sempre foi pela fé. Today you're not saved by works, by good things, by joining church, by being educated. You're only saved by faith. And that by the grace of God. You are saved by faith by believing what God has already done. Hoje você não é salvo por obras, por boas coisas, por se unir à igreja, por ser instruído. Você só é salvo pela fé. E isso pela graça de Deus. Você é salvo pela fé, por crer no que Deus já fez. God appropriated the ensign. God gave you something to hold on to. An ensign, like a flag hanging. Deus tornou o estandarte propício. Deus lhe deu algo a que se agarrar. Um estandarte, como uma bandeira hasteada. And in Korea, and all down in the islands, during the time of the war, when the Americans had drove back the Japanese, and they run up in Guam and different places to the top of the hill, the highest hill that they could find. And there, with tears running down their cheeks and with shouts, they planted the American flag. Oh, glory! Above the hillside, they had conquered the land. What an achievement to lift up that ensign, that this belongs to us. E na Coreia e lá nas ilhas durante o tempo da guerra, quando os americanos tinham feito os japoneses recuar, e eles subiram correndo em Guam, em diferentes lugares, ao topo do monte, o monte mais alto que puderam encontrar. E lá, com lágrimas correndo no rosto e com brados, eles fincaram a bandeira americana, a antiga glória, em cima da encosta. Eles tinham conquistado a terra. Que conquista! Erguer aquele estandarte de que isto nos pertence. Oh, what a privilege it was for those soldiers to stand under the land that they had conquered. I tell you, God gave the church an ensign one day. When Jesus was lifted up on Calvary between heavens and earth, none other than God Emmanuel bleeding out His blood upon the ground, there was an ensign lifted up to the people that we have conquered. We're more than conquerors because He conquered for us. Oh, que privilégio foi para aqueles soldados ficar de pé lá na terra que eles tinham conquistado. Eu lhes digo, Deus deu à igreja um estandarte um dia, quando Jesus foi levantado no Calvário entre os céus e a terra. Nada menos que Deus, Emanuel, derramando o seu sangue sobre a terra. Um estandarte foi levantado para o povo de que nós vencemos, nós temos, somos mais do que vencedores, porque Ele venceu por nós. Now, we find that Noah, a man of God, had faith and God gave him an ensign. And that ensign was the ark. And Noah built a way by faith because it was the commandment of God to build this ark for the saving of whosoever would enter into it. Agora nós encontramos que Noé, um homem de Deus, teve fé e Deus lhe deu um estandarte. E esse estandarte foi a arca. E Noé construiu pela fé, porque foi um mandamento de Deus construir esta arca para a salvação de todo aquele que quisesse entrar nela. Now, as Noah went along building on the ark, he knew that he was completing an ensign that God had told him to build. Anything that God says to do, hold on to it because it's right. No matter how many scoffers laughed and made fun of, Noah knew he had, thus saith the Lord. Agora, enquanto Noé prosseguia construindo a arca, ele sabia que estava completando um estandarte que Deus lhe tinha dito para fazer. Qualquer coisa que Deus diga para fazer, agarre-se a ela, porque é certa. Não importava quantos escarnecedores riam e zombavam, Noé sabia que tinha, assim diz o Senhor. Compare Noah with Nimrod. Nimrod had his own idea about it. And Noah had God's idea about it. Nimrod had something he could put his hands on, and Noah had something he could put his hands on. It was an ensign, something he could hold to. Certainly.
Compare Noé com Nimrod. Nimrod tinha a sua própria ideia a respeito, e Noé tinha a ideia de Deus quanto a isso. Nimrod tinha algo que podia tocar, e Noé tinha algo que podia tocar. Era um estandarte, algo a que ele podia se agarrar. Certamente. Then we find out after that, we'll speak of another man quickly, and his name was Moses. And he was just one man. But how would he ever be able to deliver the children of Israel out of Egypt, out of the bondage? After he had studied for school, had been trained in all the wisdom of the Egyptians, and found himself totally defeated. Então verificamos depois disso. Falaremos de outro homem rapidamente, e seu nome foi Moisés, e ele era um só homem. Mas como ele poderia chegar a libertar os filhos de Israel do Egito, da servidão, depois que ele tinha estudado em escola, tinha sido treinado em toda a sabedoria dos egípcios e se viu totalmente derrotado? But one day, back in the wilderness, God met him, or he met God, and God gave him an ensign, a stick to hold in his hand. What a simple thing! But it done the work. Take this rod before you. It was an ensign that Moses, when he had that stick, he marched forward with it. Mas, certo dia, na parte remota do deserto, Deus se encontrou com ele, ou ele se encontrou com Deus, e Deus lhe deu um estandarte, uma vara para segurar na mão. Que coisa simples, mas fez o trabalho. Toma esta vara perante ti. Foi um estandarte que Moisés, quando recebeu aquela vara, ele marchou adiante com ela. I was studying not long ago of David Livingstone when I stood at his grave in London. And more people visit Livingstone's grave than any other grave in the Abbey. Then, hearing the story of Livingstone, how that he went down there as a doctor and a Christian, how he went to the natives, and he couldn't get in because they were mostly savage. Estive estudando não faz muito acerca de David Livingstone, quando estive em seu túmulo em Londres. E mais pessoas visitam o túmulo de Livingstone do que qualquer outro túmulo na abadia. Então, ouvindo a história de Livingstone, de como ele foi lá como médico e cristão, como ele ia aos nativos e não conseguia entrar porque eles eram bem selvagens. So he got to the chief, and the chief said, if you will drink the blood of the covenant with me, then you will be one of us. So they got some wine in a cup, and they plucked each other's veins and held it over the cup and dropped the blood in there and mixed it up, the two bloods together. And then Livingstone drinking half of it, and the chief drinking half of it, and then they gave one another an ensign that they were brothers. Assim ele foi ao cacique e o cacique disse, se você beber o sangue do concerto comigo, então será um de nós. Assim eles puseram vinho numa taça e feriram a veia um do outro e puseram sobre a taça e derramaram o sangue aí e misturaram os dois sangues. E então Livingstone bebeu metade dele e o cacique bebeu metade dele. E então eles deram um ao outro um estandarte de que eram irmãos. And the chief asked for Livingstone's doctor coat. And he took his coat off and gave it to the chief. And Livingstone asked the chief then for his sacred spear. E o cacique pediu o casaco de médico de Livingstone, e ele tirou seu casaco e o deu ao cacique. E Livingstone pediu ao cacique então sua lança sagrada. And then when he went back into the jungles, and the natives run after him, would throw a spear through him, how well he could feel when he lifted up this ensign, the sacred spear. And when he lifted it up like that, natives would fall on the ground and almost worship him as God, because they knowed that that's where that sacred spear came from. E então, quando ele voltava para a selva e os nativos corriam atrás dele, o atravessariam com uma lança. Quão bem ele podia se sentir quando levantava este estandarte, a lança sagrada. E quando ele a levantava assim, os nativos caíam por terra e quase o adoravam como Deus, porque
Sabiam que era dali que aquela lança sagrada tinha vindo. Now that's today. The people of today fail to realize the great insight that God has given us. You say, Brother Branham, do you have power? I wish I had power. We don't have power. We're not have power, we got authority. It's not a power, it's authority. We don't need power. Christ has the power, but we've got the authority. Amen. Agora, assim é hoje. O povo de hoje falha em entender o grande estandarte que Deus nos deu. Você diz, irmão Branham, o irmão tem poder? Desejaria ter poder. Nós não temos poder. Não temos poder. Nós temos autoridade. Não é poder, é autoridade. Não precisamos de poder. Cristo tem o poder. Mas temos a autoridade. Amém. There's a lot of difference. He was the one who conquered. He conquered and gave us the authority. He's got the power, but we got the authority. Just like any ambassador going to another country. Há um bocado de diferença. Ele foi aquele que venceu. Ele venceu e nos deu a autoridade. Ele tem o poder, mas nós temos a autoridade. Exatamente como qualquer embaixador que vai a outro país. Here, to explain it to you. You go down here at one of these crossings here in Phoenix, along about 5 o'clock in the afternoon. There's a policeman standing out there. Here's the cars passing by at 40, 50 miles an hour. Well, that little bitty policeman maybe not be 5 foot high, walk out there and, well, he hasn't got power enough to stop one of them cars. Well, one of them cars may be 300 horsepower. Well, they just pick that little fellow up and crush him and go on. Aqui, para lhe explicar isto. Lá, você chega aqui a um destes cruzamentos aqui em Phoenix, por volta das 5 horas da tarde, há um policial de pé aí. Aqui estão os carros passando a 40, 50 milhas por hora. Bem, aquele pequeno policial talvez não tenha mais do que 5 pés de altura. Sai lá e, ora, ele não tem suficiente poder para parar um só desses carros. Ora, um só desses carros pode ter 300 cavalos. Bem, eles simplesmente atropelariam aquele pequeno homem e o quebrariam todo e seguiriam adiante. But let him raise his hand once, blow the whistle. He hasn't got power, but he's got authority. That's it. Brakes will slide and wheels will squeak. Everything will stop because he raised up his hand because he has an authority. Mas deixe-o levantar a mão uma vez, soprar o apito. Ele não tem poder, mas tem autoridade. É isso. Freios vão derrapar e rodas vão ranger. Tudo vai parar porque ele levantou a mão, porque ele tem autoridade. And when a man or woman is dressed in the full armor of God, it ain't power, it's authority from on high, but he says, devils will scream and brakes will squeak. Even death itself will shudder and graves will open. At the authority that Jesus Christ gave His church, all man knows this, these signs shall follow them that believe. Lift up the authority, the ensign. É quando um homem ou mulher está vestido com a armadura completa de Deus, não é poder, é autoridade do alto. Quando ele fala, demônios clamarão e freios rangerão, até a própria morte estremecerá e sepulcros se abrirão diante da autoridade que Jesus Cristo deu à sua igreja. Todos sabem disso. Estes sinais seguirão aos que crerem. Levanta a autoridade, o estandarte. His hand raised up with his white glove on, and every car will stop. He hasn't got enough power maybe to stop a bicycle, but he's got the authority to stop anything that comes across that street. Because why? The whole law of Phoenix is behind him. Deixe sua mão se levantar com sua luva branca e todo o carro parará. Ele não tem suficiente poder, talvez, para parar uma bicicleta, mas tem autoridade para parar qualquer coisa que passe por aquela rua. Por quê? A lei inteira de Phoenix está dando-lhe respaldo. And a Christian that's dead and buried and raised with him in his resurrection in heavenly places. See, if we are dead with him, then we're also raised with him
For the body goes where the head is, and he is the head, and this is the body. E um cristão que está morto e sepultado e ressuscitou com ele em sua ressurreição nos lugares celestiais. Veja, se estamos mortos com ele, então também estamos ressuscitados com ele, porque o corpo vai onde a cabeça está, e ele é a cabeça, e este é o corpo. And not will be, but now we are seated together in heavenly places in Christ Jesus, with every power of the devil conquered and under his feet. Authority. Authority. There's the ensign. That's the hand that lifts us up that counts. E não será, mas agora estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, com todo o poder do diabo conquistado e sob seus pés. Autoridade! Autoridade! Aí está o estandarte. É a mão que levanta que conta. Moses went down into Egypt. There was a great seas out there, lifted up the ensign. And what happened? They turned to blood. Lifted over the lands, frogs, lice, fleas. The sun refused to shine. Death struck the land. Why? He lifted up the ensign of God's judgment. Moisés foi para o Egito. Havia os grandes mares lá. Levantou o estandarte e que aconteceu? Eles viraram sangue. Levantou sobre a terra rãs, piolhos, pulgas. O sol se recusou a brilhar. A morte atingiu a terra. Por quê? Ele levantou o estandarte do juízo de Deus. And when we lift up the ensign of God's judgment as a believer in Christ with a crucified life to yourself and your own ideas and raised in His Word, made alive among you, every devil's got to squeak at it. That's right. Because it represents Christ. See, He died. He's the one lifted up the ensign. E quando nós levantamos o estandarte do juízo de Deus, como crentes em Cristo, com uma vida crucificada para si mesmo e suas próprias ideias e ressuscitada, e sua palavra vivificada entre vocês, todo demônio tem de ranger ao parar para ela. Isso mesmo, porque representa a Cristo. Está vendo? Ele morreu. Foi ele que levantou o estandarte. And Moses with his stick, it looked like a little bitty thing, but it was a stick. And it was God's ensign to Egypt. His judgment rod, and it brought judgment. God always gives something that you can look at, something you can put your hand on, something you can prove, something that's right, after you have accepted Him. E Moisés, com sua vara, ela parecia uma coisa pequenina, mas era uma vara. E era o estandarte de Deus para o Egito, sua vara de juízo, e trouxe juízo. Deus sempre dá algo para que você possa olhar, algo que possa tocar, algo que possa provar, algo que esteja certo, depois que você o aceitou. The wise man, Magi's, we read, Peter said that he perceived that God would take any nation of people, anybody that believed Him. The wise man, they were looking for a star to rise of Jacob, a star to come out of Jacob, and they were given an ensign. Os magos, reis magos, nós lemos, Pedro disse que ele percebeu que Deus receberia qualquer nação de pessoas, qualquer um que cresce nele. Os magos, eles estavam procurando uma estrela se levantar de Jacó, uma estrela sair de Jacó, e foi-lhes dado um estandarte. When Jesus was born in Bethlehem of Judea, wise men came from India, following a star. Oh my. What? An ensign, an evidence, a proof, a supernatural proof. Quando Jesus nasceu em Belém da Judeia, magos vieram da Índia seguindo uma estrela. Oh, que coisa! O quê? Um estandarte, uma evidência, uma prova sobrenatural. Unbeliever, I'd like for you to see this. Not altogether does everybody have to see it. Nobody saw that star but them three men. He passed over every observatory, a real living evidence, an ensign to lead them to Christ. Nobody's seen it but them. Você que não crê, eu gostaria que você visse isto.
Não são todos que têm de ver. Ninguém viu aquela estrela, exceto aqueles 3 homens. Ela passou por cima de todo o observatório, uma evidência viva e genuína, um estandarte para conduzi-los a Cristo. Ninguém a viu, exceto eles. A little while and the world sees me no more. Yet ye shall see me, for I'll be with you always, even to the end of the world. The ensign, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. God's true ensign. The unbeliever may not see it. Pouco e o mundo não me verá mais. Todavia vós me vereis, porque estarei convosco sempre até a consumação dos séculos. O estandarte, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, o verdadeiro estandarte de Deus. O incrédulo pode não ver isso. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By